Master Grade Goof Custom. Para quem não conhece, esse é um kit de 2001 do Mobile Suit que aparece na série Mobile Suit Gundam The 8th MS Team. Ele é mais conhecido por ser o protagonista daquela que é tida por muitos como a melhor cena de luta de toda a franquia Gundam. Mas vamos ao que realmente interessa. O Goof é um Mobile Suit produzido em pequena escala e a princípio entregue somente a oficiais de alta patente de Zeal. Esse modelo é chamado de Custom porque ele possui algumas diferenças ao modelo normal. A começar pelo design geral, já que apesar de não levar o nome VRK, esse redesign do Goof foi feito pelo Hajime Katoki. Inclusive esse é um kit mais antigo, e nem é a melhor versão disponível do Goof. Existe uma versão 2.0 dele, que usa o esqueleto interno do Zaku 2.0. Mas é claro que a gente tem sempre que lembrar que This is no Zaku, boy! No Zaku! a maior diferença entre esse Goof No Zaku! e o modelo normal é justamente aqui na mão direita. A versão normal tem uns dedos meio esquisitos que servem como canhões. No caso do Custom, ele vem simplesmente com os manipuladores normais. Por ser um kit mais velho, o Goof No Zaku! tem uma posabilidade um tanto quanto limitada. Quando você vai mexer os braços e você tenta, por exemplo, levantar eles, esses ombros gigantescos acabam atrapalhando e ficando no caminho. Ao menos ele consegue girar o braço inteiro, né? Mas não sem ter os ombros atrapalhando um pouco também. A dobra do braço também não é das melhores, né? Ela para simplesmente nos 90 graus. A junta não é nem um pouco complexa, como os kits mais novos. As pernas também não dobram muito, só um tanto assim para trás. Os calcanhares também são muito atrapalhados pela própria armadura do Goof. No Zaku! O pé mexe um tanto para frente, isso é muito bom, né? Ele desloca aqui atrás, né? Mas infelizmente o resto do kit atrapalha muito. A cabeça consegue girar 360 graus, que é muito bom. E a cintura também conseguiria, se esses cabos aqui não atrapalhassem. Já o mono-olho dele até que consegue mexer, mas para isso você tem que tirar essa tampa aqui da cabeça, o visor, e aí você consegue mexer ele para o lado. Com certeza o visor que acompanha o movimento dos olhos da versão 2.0 deve ser bem mais legal, né? Mas o que o Goof No Zaku! Mas o que o Goof sofre por ser um kit mais velho, ele acaba compensando nos acessórios. O primeiro deles são esses canhões de pulso aqui, que vêm justamente para substituir os canhões de mão da versão normal, né? Eles são bem legais até com essa mira laranja aqui, né? Com esses canhões na mão, você já consegue fazer algumas poses mais interessantes com ele, apontando para os seus inimigos e sendo um tanto quanto ameaçador. Outro acessório legal é esse cabo aqui, que também é outra diferença dele para a versão normal. Na versão normal ele tem o que se chama de heat rod, né? Nesse caso é um cabo que conduz uma carga alta de eletricidade. O cabo sai dessa parte aqui do braço dele. Então tudo que você precisa fazer é tirar essa pecinha aqui e encaixar essa no lugar. Aí você pode direcionar para o cabo em alguma tipo de pose mais dinâmica. E a mão dele caiu. Outro acessório é a espada. Ela é simplesmente uma espada normal. E também é uma diferença do Goof normal, que ele vem com uma espada que aquece e corta as coisas com mais facilidade. A espada tem uma pega meio arredondada aqui, que encaixa nesse retângulo da mão dele. Aparentemente, quem fez esse kit nunca teve aquele brinquedo de criança em que você tem que pegar as forminhas e encaixar nos buracos corretos. Ele também vem com umas mãos substitutas. Os dedões são fixos, mas você pode colocar essas mãos aqui, esses dedos na verdade, para fazer ele parecer que está com as mãos abertas, ou no caso da mão esquerda, colocar isso aqui para parecer que ela está um pouco mais fechada. No caso, a mão que eu coloquei no meu é a mão de gatilho.
Essa mão de gatilho serve para aquela que é a melhor e a pior parte desse kit, que é esse puta escudo com uma metralhadora. Ele é a melhor parte do kit do Goofy porque, cara, esse negócio é incrível. Ele encaixa aqui em cima dos canhões. E agora o Goofy está armado com uma gigantesca minigun. E eu digo que ele é a melhor coisa do kit porque com esse escudo o Goofy realmente fica muito ameaçador. Você consegue imaginar o terror de alguém quando ele estiver apontando uma arma dessa, né? O único problema é que esse kit velho não consegue lidar com uma arma tão pesada. Então, além dela atrapalhar o equilíbrio dele, se você por algum milagre consegue fazer ele ficar em pé segurando essa coisa, o braço vai lentamente descendo, 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 até que quando você volta algumas horas depois, ele está simplesmente encostado no chão. Isso é uma pena porque acaba limitando enormemente qualquer tipo de pose que você consegue fazer com o Goofy. E claro, sobre esse escudo, a gente não pode deixar de falar que ele também serve para guardar a espada, né? Então você simplesmente encaixa ela aqui e agora a espada está aí à disposição toda vez que o Norris quiser picotar alguém. Ou simplesmente descer um cacete em algum Gundam pilotado por um rapazinho apaixonado. E para completar, ele vem com esse boneco aqui do piloto Norris Packard, que eu visivelmente não pintei. Eu personalizei o meu Goofy, ou seja, esse é um kit custom. No caso, um custom do custom, ou seja, um customception. Essa foi a minha segunda experiência fazendo weathering e como dá pra ver eu ainda tenho muito chão para andar até conseguir fazer um weathering que presta. O conceito que eu usei foi o de tentar fazer os desgastes que o Goof Custom teria sofrido durante a batalha contra o HMS Team. Claro que não o resultado completo da batalha, né? Porque senão ele estaria assim. Então o que eu fiz mais foram só algumas marcas de uso. Então, assim, algumas marquinhas aqui nos joelhos, no pé, nessas partes aqui da armadura, da cintura, nos ombros, na própria cabeça. Tudo para fazer parecer como se o Goofy já tivesse sido muito utilizado durante toda a campanha de Zeon. Para quem não sabe, a cena em que a batalha ocorre é bem mais no final da série. Então, a esse ponto, as forças de Zeon já estão com os recursos bastante escassos. E eu queria refletir um pouco disso, deixando o Goofy um tanto quanto judiado, né? Mas é claro que ele não vai estar todo detonado porque o piloto dele é um asa. Então, o cara consegue se garantir no campo de batalha. O escudo, por exemplo, eu fiz algumas marcas de bala, né, tudo para lembrar aquela cena em que ele se defende, por exemplo, dos tiros do Easy 8. Em alguns mínimos detalhes, por exemplo, em algum pedaço da animação parece que isso aqui está um pouco lascado, então eu coloquei isso também na metralhadora. E aí só um pouco de poeira nos ombros e nos pés, muito de leve para dar um pouco mais de caráter nele. Algumas marcas de fuligem na ponta dos canhões da metralhadora, até do bico dele, que é por onde sai fumaça e vapor. E alguns detalhezinhos, por exemplo, de ferrugem saindo do cano, como se a manutenção tivesse um pouco mal feita. Eu acho que de certo modo dá para entender um pouco o que eu fiz. Não tá nenhuma maravilha, mas tá indo válido, né? E claro que é uma camada bem grossa de verniz fosco, para tirar um pouco do brilho e favorecer essa ideia de que ele é um robô sujo e que já foi bastante utilizado. Eu também dei uma desgastada aqui nos dry transfers, né? Tudo para reforçar essa ideia de usado dele. E para completar, né? Aqui nas juntas eu também fiz um pouquinho de gunk wash, né, para fazer parecer que tem um pouco de graxa nas dobras dele e tudo. E claro que pintar a parte interna dos propulsores de vermelho, para parecer igual do desenho. Algumas considerações finais só sobre o Goof.
O fato dele ser um kit velho realmente atrapalha. Você pega, por exemplo, essa parte aqui da metralhadora, cara, esses espaços vazios aqui, isso é realmente um sintoma de um kit muito velho. Isso é o tipo de coisa que você vai ver em kit SB e talvez até nos high grades. Mas no master grade, isso aqui pega muito mal. Outra coisa que também atrapalha é simplesmente a engenharia, sabe? Tem algumas peças que tem dificuldade de se encaixar, sabe? Algumas marcas de divisão entre as peças ficam extremamente visíveis e simplesmente ele não tem aquele refinamento de quem já está acostumado com os kits mais novos, né? Até no processo de montagem a coisa chega a ser um pouco complicada. Você conseguir fazer igual eu fiz, que é encaixar todos esses anéisinhos aqui na ordem correta, diga-se, e aí depois ter que pintar tudo, ainda customizar, cara, é um inferno. Se você for comprar o Goof, tenha em mente que, apesar dele ser um kit simples, a engenharia antiga acaba atrapalhando um pouco. Eu continuo recomendando, porque eu gosto muito do design dele, mas não dá para deixar passar as falhas. Mas sobre o Goof, acho que é isso aí. Um abraço e até a próxima. E a meu ver, essa é a versão mais bonita do cu. Do cu.